Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É sempre uma bênção, uma graça, uma dádiva divina nós mergulharmos na palavra do Senhor nosso Deus, porque é o Senhor que nos dá a vida, e a vida que Ele nos dá é vida em abundância. É por isso que nós queremos agora nos alimentar da Sua palavra. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença. Pai amado, Pai querido, nós invocamos Teu nome, poderoso, santo sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Socorre, Senhor, a nossa pobreza, socorre, Senhor, a nossa miséria, a nossa indigência. Socorre-nos, Senhor, porque sem a Tua graça, sem Teu auxílio, nós não respiramos, nós não vivemos, nós nada somos. É por isso que nós estamos aqui, meu Pai. Eis-nos aqui, nós somos Teus servos, nós queremos fazer a Tua vontade. Fala-nos. Fala ao nosso coração, fala-nos por meio da Tua palavra, fala-nos por meio de Jesus, palavra viva, palavra eterna, palavra encarnada no nosso meio para nos salvar e para nos restaurar. Ao Teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, é na paz e na ternura de Deus que nós fazemos a cada dia o nosso estudo da Palavra de Deus, a nossa leitura orante, como a Igreja Mãe nos ensina a fazermos a cada dia, como vamos aprendendo aqui na Canção Nova, a crescermos na intimidade com o Senhor por meio da Sua Palavra. Por favor, com a sua Bíblia aberta, com o seu caderno, com a sua caneta e com o coração muito aberto mesmo, vamos meditar a palavra do Senhor, segundo livro dos Reis, capítulo de número 9. Vamos meditar aqui o segundo Reis, capítulo 9, continuando a compreensão desse período histórico importante do povo de Deus, que é o período do reinado, da monarquia em Israel. Focando que nós estamos, sobretudo, acompanhando o reinado do norte, onde está lá o profeta Eliseu como voz de Deus para o povo que ali está. A narração do texto sagrado nos diz: o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e disse-lhe: Cinge-te, toma esta vasilha com óleo em tuas mãos e vai a Ramote de Galaade. Quando ali chegares, procura Jeú, que é filho de Josafá, filho de Nansim. Entra, chama-o do meio de seus irmãos e leva-o para um quarto separado. Pega a vasilha com óleo, derrama sobre sua cabeça e dize: Assim diz o Senhor, eu te ungi rei sobre Israel. Depois abre a porta e foge sem demora. Veja que importante acompanhar os acontecimentos aqui do texto sagrado. Você já pode colocar aí no seu caderno, capítulo 9, esse versículo 1. O profeta é aquele que ordena em nome do Senhor. E ele está ordenando a um dos seus discípulos: cingir-te, toma esta vasilha, porque nela está o óleo com a unção, e vá a Galaades. Procura Jeú, filho de Josafá. Entra-o, chama do meio dos seus irmãos e leva ele para um quarto separado. Eu sei que a figura daquele que é chamado para ser rei, mas é um rei em nome do Senhor. É um rei que vai ser ungido pelo Senhor, consagrado pelo Senhor para governar o seu povo. Como é importante é a unção de Deus sobre nós. É Deus que nos escolhe, é Deus que nos chama, é Deus que nos separa. Como Jeú foi separado dos seus irmãos, levado até para um quarto à parte, nós também somos separados por Deus para estarmos à parte do mundo. Não somos melhores que os outros, não somos mais importantes que os outros,
mas sobre nós está a unção de Deus. Como é importante que cada ungido tomasse consciência da unção. Os reis de Israel, e aqui nós estamos voltando agora sobre Jeú, que é rei agora que vai suceder no governo de Israel. Como é importante que Jeú tome consciência, em primeiro lugar, da sua unção, da sua consagração. Não, primeiro não é a missão, primeiro não é a responsabilidade, primeiro não é as consequências, primeiro é a unção, primeiro é a graça de Deus, primeiro é o poder de Deus, a ação de Deus que está em mim. Eu sei que cada um de nós ficamos muito inquietos, perturbados, preocupados com a missão que temos que realizar neste mundo. Eu agora olho para o coração de um pai, para o coração de uma mãe, e eu sei que é uma missão muito grande, e você se preocupa, e você chora, e você desanima, e muitas vezes entra em desespero. Você que vai exercer uma nova função, um novo serviço, ou está há muito tempo, você de repente está muito tenso com aquilo que você realiza, é que você se esqueceu da unção e se preocupou primeiro com a missão. Não inverta as coisas no seu coração. É importante primeiro se voltar para a unção. Deixar que a unção de Deus esteja sempre em nós, nos cobrindo, nos direcionando, nos iluminando e nos revitalizando a cada dia. Como é importante tomar consciência disso. Por isso eu vejo muitas pessoas desanimadas na sua missão, desanimadas na sua consagração, desanimadas naquilo que estão fazendo, desesperadas, muitas vezes sem alento, porque está esquecendo do essencial. Primeiro é a unção. Então, primeiro, antes de receber a missão, como é importante Jeú saber disso. Você primeiro não recebe a missão, você primeiro recebe a unção. E é com essa unção de Deus, com essa graça de Deus, que você vai realizar a missão, seja ela qual for na vida que você precisa realizar. Por isso o jovem discípulo do profeta foi a Ramote de Galaade, entrou, encontrou ali sentado os oficiais do exército. Ele disse: tem algo a dizer-te, chefe. Disse Jeú: a quem dentre nós todos? E ele disse: a ti, o chefe. Ele levantou-se, entrou no quarto. Então o jovem derramou óleo sobre sua cabeça e disse: assim declara o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Destruirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, o sangue de todos os servos do Senhor. Destruirei toda a casa de Acabe, matarei todo macho da casa de Acabe, escravo ou livre em Israel. Farei à casa de Acabe o que fiz à casa de Jeroboão, filho de Nabate, e à casa de Baasa, filha de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezareel, e não haverá quem a sepulte. Então ele abriu a porta e fugiu. Veja que a missão de Jeú não será uma missão simples. Será uma missão de reconstruir, destruindo aquilo que é o mal, destruindo aquilo que não foi feito de acordo com a vontade do Senhor. Permita eu dizer a você, só com a unção de Deus, com a graça de Deus, com o poder de Deus, só tomando posse dessa unção de Deus sobre nós, é que nós podemos destruir o mal ao nosso lado. Porque não somos nós que destruímos, é a graça de Deus que vai destruindo. Desculpa, não caia na confusão de achar que nós temos que destruir pessoas, reputações, que nós temos que falar mal uns dos outros. Não. Não leve ao pé da letra aquilo que para nós tem um sentido espiritual. O que nós precisamos é destruir o mal que está em nós, o mal que está ao nosso lado, e o mal só é destruído pelo poder e pela unção de Deus. É Jesus que, ungido pelo Espírito, expulsa os espíritos malignos.
Nós, homens e mulheres de Deus, ungidos pela graça do Espírito, como agora Jeú está sendo ungido, é que podemos também destruir o poder do mal. O versículo 22, permita ainda me dirigir a ele. Quando viu Jeú, Jorão disse: Tu em paz? Jeú, ele respondeu: Que paz haveria enquanto vigoram as prostituições de tua mãe Jezabel e seus inúmeros feitiços? Desculpe, mas o reino do norte, o reino de Israel, está sendo dominado por essas prostituições de Jezabel, pelos inúmeros feitiços, pelas inúmeras infidelidades a Deus. E aquilo destrói a vida do reinado do norte, como destrói a vida da sociedade, da humanidade, até os dias de hoje. Quando deixamos crescer as infidelidades, quando nós queremos servir a Deus, mas ao mesmo tempo também estamos ligados com magia, estamos ligados com feitiçaria, não, isso não pertence ao culto do Senhor. E é por isso que Jeú está sendo ungido, para que em nome do Senhor, ele realmente possa eliminar o mal. Que a unção de Deus em nossa vida nos dê a graça de combater tudo aquilo que é mal, que não é do Senhor, que está em nós e que está ao nosso lado. Vamos trazer aqui conosco também o querido Padre Antônio Xavier, para que nos ajude a crescer aqui na meditação da palavra do Senhor, nosso Deus. Este 9º capítulo de 2 Reis é uma página um pouco sangrenta da história de Israel, né? À medida que os reinos divididos após ali a morte de Salomão começam então a terem os seus sucessores, a evoluir, a fazer seu próprio caminho, existe também da parte do rei, tanto do norte quanto do sul, a ideia de tentar fundir, ou ao menos tentar garantir que seja respeitado, especialmente no norte, a religião do sul, ou seja, aquela que era a religião própria de Israel, sem nenhuma contaminação de religião cananeia. Mas aí surge um problema aqui, né? Enquanto que o profeta Eliseu está ali para equilibrar as coisas e fazer caminhar do melhor jeito, ele que é a mediação profética, os reis nem sempre fazem assim, e o que acaba acontecendo, a ideia aqui é de suprimir o outro à força, pelo uso da violência. E nós vamos começar uma página bem difícil na história de Israel, que é o momento onde um rei de um lado assassina um rei do outro lado ou alguém da sua família e depois virão revides, vinganças e nós não vamos conhecer mais paz entre esses dois reinos por causa desse tipo de coisa. É muito difícil quando nós vemos Jeú que vai matar Jorão, que vai montar essas coisas e fazendo isso dizendo que é em nome de Deus, que o que ele quer de verdade é restaurar a pureza do culto para que Deus esteja reinando ali, como se fosse realmente o mandato de Deus agir daquela forma. No nosso tempo, nós também temos muitas coisas feitas desse jeito ainda. Muitas vezes a violência, e não só a violência de morte, de guerras, como nós vemos fundamentalistas, coisas assim, terrorismos às vezes, mas não só isso, mas às vezes um motivo de alguém tratar uma outra pessoa com desdém, com falta de educação, com pouca importância, ou não querer nem conversar, nem olhar, às vezes também vem pautado por motivos religiosos que são falsos, como era no caso desses reis. Porque o princípio verdadeiro é aquele, primeiro da justiça e depois do amor. Aquele que não consegue amar, que seja justo. Aquele que ama, que tenha um amor que seja justo também, que não extrapole as coisas de uma forma meramente afetiva. Mas aqui na história de Israel, infelizmente, nós encontramos nesse capítulo e vamos encontrar em muitos outros momentos onde aquilo que se entende por bem, existe uma violência que quer obrigar o outro a agir daquela forma e a história vai ser sempre complicada, porque o futuro sempre vai ser continuação daquele presente dramático. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos e te damos graças, porque o Senhor nos ungiu. O Senhor nos ungiu para a missão, Senhor. O Senhor nos ungiu para falarmos em Teu nome, para vivermos no Teu nome, para levar Teu nome às nações, aos corações. Dai-nos a graça, Senhor, de revigorarmos a cada dia a Tua unção que paira sobre nós. Que possamos viver da unção, que possamos viver da graça, Senhor, e assim tenhamos força que vem do alto, para realizar a missão que o Senhor mesmo nos confere, a missão mesmo que o Senhor nos dá.
Por isso queremos viver como ungido, Senhor, e colocarmos em prática a Tua vontade. Nós não queremos ir para a missão sem viver primeiro a unção. Nós queremos mergulhar na unção que vem de Ti, Senhor, para que possamos levar o Teu nome, para que possamos viver a vida em Teu nome. Ao Teu nome, Senhor, ao poder, o poder, a honra, a glória para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Continue você também a se alimentar da palavra de Deus. Deixe que a palavra de Deus alimente o seu coração, direcione a sua vida e ilumine todos os seus passos. Deus abençoe imensamente você e eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.